aulas anteriores, nós realizamos uma introdução de membrana plasmática e nós conhecemos também os tipos de transporte que se passam junto à membrana. Vamos recapitular? A membrana, ela obedece a um modelo chamado mosaico fluido, de Nixon e Singer. A membrana é lipoproteica, composta de lipídios e proteínas, e esse lipídio é o fosfolipídio. Ela é semipermeável, algumas coisas passam por ela e outras não, normalmente moléculas pequenas, que são chamadas de micromoléculas, e vimos que ela tem permeabilidade seletiva, ela pode selecionar aquilo que passa por ela. Não é isso? Vimos os tipos de transporte, passivo e ativo. Objetivo do transporte passivo. O passivo visa o equilíbrio, ele é espontâneo, ele não gasta energia para acontecer. Osmose e as duas difusões, simples e facilitada, onde a proteína permease participava. E por último, o transporte ativo, o mais famoso é a bomba de sódio e potássio, que visa manter uma diferença de concentração e, portanto, gasta energia para acontecer. Hoje nós visualizaremos, fechando o assunto membrana, como moléculas grandes podem entrar ou sair das células. Ah, mas você falou que a membrana é semipermeável, apenas moléculas pequenas atravessam a membrana. Existem mecanismos especiais que permitem que moléculas grandes possam entrar ou sair da célula. E é o que veremos nessa videoaula, concluindo com especializações de membrana, tá? Vamos lá, última parte de membrana, última aula sobre esse assunto. Muito interessante para você que vai prestar vestibular, tá? Realmente de grande importância para a gente. Quer dizer que moléculas grandes podem também entrar ou sair da célula. Essa entrada de moléculas grandes ou saída eu chamarei de transporte em bloco, ou a palavra englobamento. Lembra de englobamento? Amebas fazem isso. Emissão do chamado falso pé. Lembra do falso pé? Pseudópodes. Então, esse mecanismo, transporte em bloco ou englobamento, normalmente envolve a participação daquele falso pé, que é uma emissão do citoplasma, uma expansão do citoplasma das células, que nós chamamos de pseudópodes. Então, esse transporte em bloco também normalmente é chamado de englobamento, tá? E esse transporte em bloco e englobamento é voltado para moléculas grandes, ou seja, macromoléculas. Perceba que, visualize bem, quando a molécula grande entra na célula, viu? A entrada. Quando a molécula grande entra, a entrada é uma dentro, é uma endocitose, tá vendo? Quando sai fora, é uma exocitose. Porém, dependendo daquilo que entra, essa endocitose pode receber nomenclaturas diferentes. Quando aquilo que entra é sólido, normalmente o mecanismo é chamado de fagocitose. Quando aquilo que entra for líquido, o mecanismo é chamado de pinocitose. Então, entenda, se algo entra, é uma endocitose. Ah, Dalton, o exercício não especificou. Você fala endocitose, alguma coisa entrou. Ah, Dalton, especificou? Esse algo que entra é sólido. Então, a endocitose é chamada fagocitose. Dalton, aquilo que entra é líquido. A endocitose é chamada de pinocitose. Perceba também que, de acordo com as figuras, dá para você comparar que a molécula sólida, comparada com a líquida, é um pouco maior, tá vendo? Às vezes, algumas figuras de vestibular vêm para você, não falando que é sólida ou falando que é líquida, mas vem desenhos. É um padrão de comparação. Perceba que as maiores serão as sólidas e as menores serão as líquidas. E visualmente temos outra diferença também. Você percebe que na fagocitose temos emissão de pseudópode, que é o falso pé, e na pinocitose não há pseudópodes, ou seja, na fago existe uma evaginação. É um mecanismo de emissão do citoplasma para o lado de fora. A pinocitose é uma invaginação, tá vendo? Não há emissão de pseudópodes, ou seja, qualquer exercício dá para você fazer, com figura, sem figura, falando que é sólida, falando que é líquida. De novo, se algo entra, é uma endocitose. É sólido, fagocitose. É líquida, pinocitose. Ah, não sei quem é endocitose. Ah, veio um desenho para mim, mas não falou que é sólido, não falou que é líquido. Olha para o desenho. As moléculas maiores comparando com as menores. As maiores, fagocitose. Aquelas um pouco menores, pinocitose. Ou pela participação do pseudópode. Olhei para um desenho. Tem emissão de pseudópodes, que são os falsos pés, fagocitose. É uma invaginação, não tem pseudópode, é uma pinocitose. Beleza? Facílimo de fazer. E quando algo sai, é uma exocitose. Dependendo da saída, dependendo daquilo que sai, essa saída também pode receber nomes diferentes. Ah, Dalton não falou o que é. Você fala exocitose.
Se a saída for de, é o que interessa nessa aula, resíduos, restos, dejetos, a saída é chamada de plasmocitose. Plasmocitose, ou até mesmo defecação celular. Feio, né? Mas é isso mesmo, defecação celular. Então, a saída é uma exocitose. Se for resíduos, restos, dejetos, plasmocitose ou até mesmo defecação celular. Eu vou lhe mostrar, como sempre, com o Adaltinho de muito bom coração, com você, passo a passo, de todo esse mecanismo, 2 vezes, para você tentar visualizar toda a participação da célula, nesse mecanismo de englobamento, como que a molécula grande entra nas células, tá? Não são questões muito comuns de vestibular. Quando aparecem, elas aparecem muito em questões abertas, discursivas, em segunda fase, para você visualizar e comparar passo a passo, descrever passo a passo todo esse mecanismo de entrada de moléculas grandes. Quando aparecem testes, um desenhozinho para você, numerando 1, 2, 3, para você colocar na ordem, para você falar quem é 1, quem é 2, quem é 3, tá? Então, não oferece grandes segredos, não. Apesar que parece um pouco difícil, mas na verdade não é, tá? Então, passo a passo. Perceba que eu tenho aqui uma célula, pode ser qualquer célula. Normalmente vem para a gente a ameba, que ela realiza essa emissão de pseudópode, ou um tipo de glóbulo branco que nós temos. Você conhece como a palavrinha macrófago. Macrófago. O que lembra macrófago? Fagocitose. Macrófago é um tipo de glóbulo branco, entre outros que nós temos, que realizam esse mecanismo de fagocitose. Normalmente, em provas de vestibular, questões que você vai fazer, ou vem para você uma ameba, que é um tipo de protozoário que realiza a emissão de pseudópodes, ou vem um glóbulo branco no nosso organismo chamado macrófago, que realiza essa fagocitose aí. Tanto faz para a gente, tá? Então, eu percebo que eu tenho aqui uma célula e uma partícula sólida. Obviamente, esse mecanismo é chamado de fagocitose, porque eu especifiquei que a partícula é sólida. Se fosse líquida, pinocitose. E se eu não especificasse que essa partícula também é sólida, perceba que existe a emissão de pseudópodes. Seria fagocitose também. Perceba que dá para fazer o exercício de qualquer maneira, falando que é sólida ou não falando que é sólida. Se tem emissão de pseudópode, eu sei que é fagocitose também. Primeiro passo, a célula reconhece a partícula. Segundo passo, após o reconhecimento, haverá a emissão do pseudópode. Esse mecanismo é um englobamento. Eu estou englobando essa partícula, tá? E após englobar, aparece uma bolsa. Essa bolsa é chamada fagossomo. E se fosse líquida? Pinossomo. O resto é praticamente igual, tá? Como a partícula é sólida, essa bolsa é um fagossomo. E se fosse líquida, é um pinossomo. Na verdade, essa bolsa é um vacúolo. É um vacúolo, uma bolsa que guarda alguma coisa dentro. Sólida, fagossomo, líquida, pinossomo. Porém, tem várias nomenclaturas. A que eu quero que você decore também, entenda, é que esse fagossomo ou pinossomo também pode ser chamado de vacúolo alimentar. Quer dizer, o alimento foi englobado para ser digerido. Digerido, vai perceber agora comigo com o Daltinho, tá? Quer dizer que houve emissão de pseudópode, se fosse uma pinocitose, seria uma invaginação, formando uma bolsa. Quando sólida, fagossomo, quando líquida, pinossomo, e se por acaso aparecer um outro termo para você, é um vacúolo alimentar. Para que falar isso? Vai aparecer na sua figura aí, na sua imagem, 3 vacúolos, numa sequência lógica. Então, eu tenho que saber isso aí, tá? Então, esse fagossomo pode também ser chamado de vacúolo alimentar. A pergunta, a molécula não é grande? Nós vimos que a célula só aproveita moléculas pequenas, só aproveita micromoléculas, não é isso? Então, obviamente, essa molécula grande será digerida. Digerida. Quem digere? Existe uma organela chamada lisossomo. Lisossomo é um tipo de organela que veremos no futuro, e essa organela realiza a digestão de moléculas, de partículas, de corpos que nós encontramos dentro das células. Como é que chama a digestão dentro da célula? Intracelular, tá vendo? Então, esse transporte em bloco, em muitos casos, é também chamado de digestão intracelular. Nós temos uma organela como o rugoso, o liso, o goji e outras organelas aí, no caso agora o lisossomo, e ele realiza a digestão de moléculas grandes que foram englobadas. Como que o lisossomo realiza a digestão dessa molécula grande? A partir da ação de enzimas. O lisossomo, na verdade, é uma espécie de bolsa onde nós encontramos enzimas. As enzimas são fundidas com o fagossomo, se fosse líquido, pinossomo, ou vacúolo alimentar. E acontecerá a digestão, tá vendo?
Perceba que após a digestão, essa molécula grande foi triturada, viu? Apareceu pedacinhos, toda picadinha. A partir de agora não se chama mais vacúolo alimentar, isso é um vacúolo digestivo. Então perceba que há uma diferença entre vacúolo alimentar e vacúolo digestivo. O vacúolo alimentar, essa nomenclatura é ao ser formado. Houve emissão de pseudópodes formando o fagossomo ou vacúolo alimentar. Após a ação das enzimas do lisossomo, a molécula será quebrada, será digerida. Após essa quebra, a nomenclatura é vacúolo digestivo. Então, não é a mesma coisa. Eu já vi muitos autores falando, vacúolo alimentar ou digestivo. Não é a mesma coisa. O alimentar vem antes de acontecer a digestão. E após se passar o processo de digestão, a molécula foi triturada, foi quebrada, a nomenclatura será vacúolo digestivo. E a pergunta para você, quando você quebra, será que toda essa quebra, os produtos dessa quebra, totalmente serão aproveitados? Pergunta, quando você come abacate, você engole o caroço? Normalmente não, né? Normalmente não. Quando você chupa manga, você engole o caroço da manga? Normalmente não, não é? Então tem um caroço ali que a célula também não quer. O que a célula faz? Guarda numa outra bolsa e joga para fora, cospe a sujeira para fora. Vamos visualizar. Quer dizer que houve a formação de um vacúolo digestivo, tá vendo? Aquilo que for bom para a célula, haverá absorção, tá vendo? As moléculas aproveitáveis após a digestão serão absorvidas. Aquilo que não for interessante é guardado dentro de uma bolsa, que é o vacúolo residual. E esse vacúolo residual será eliminado por plasmocitose, que seria a saída de restos, dejetos e resíduos. Beleza? Vamos de novo? Quer dizer que a célula reconhece a partícula, houve a emissão de pseudópodos, falsos pés, é um englobamento formando um fagossomo, se fosse líquido pinossomo, ou vacúolo alimentar. A partir da ação das enzimas do lisossomo, haverá um mecanismo de digestão e essa partícula grande será degradada, quebrada, digerida. O que for aproveitável dessa quebra sofrerá absorção por parte da célula e aquilo que não for aproveitável é armazenado no vacúolo residual, que será eliminado por plasmocitose. Vamos repetir uma outra figura do outro desenho? Olha que legal, mesmo sentido, mesma ideia. Eu tenho aqui uma célula, no caso uma ameba, poderia ser um glóbulo branco, um macrófago, os lisossomos que vão realizar a digestão e o núcleo da célula, tá vendo? Aqui eu tenho uma bactéria que será fagocitada, já que a bactéria é um corpo estranho, um corpo sólido, né? Quer dizer que houve emissão de pseudópode, que é o falso pé, ok? Perceba que formou-se um fagossomo ou vacúolo alimentar, houve um processo digestivo a partir das enzimas do lisossomo, formando um vacúolo digestivo, e no final, que não é aproveitado, é eliminado pela bactéria, pelo mecanismo de plasmocitose. Ok, não é que é difícil, é passo a passo. Então, de novo, são questões discursivas que aparecem para a gente, para você visualizar e colocar as etapas em ordem, ou aparece uma questão objetiva, com letras, com números para você colocar na ordem também, ou falar isso é um vacúolo alimentar, isso é um vacúolo digestivo, ou isso é um vacúolo residual. Que organela participa da digestão? No caso, o lisossomo. Perfeito? Fechamos os transportes, passivo, ativo, o em bloco. Porém, mais um detalhe para você. Nós comentamos que a membrana obedece a um modelo chamado mosaico fluido. Ela é lipoproteica, bicamada lipídica, com proteínas mergulhadas. Porém, de acordo com a parte do corpo que você analisa, de acordo com o órgão, as células dos órgãos que você analisa, essa membrana pode apresentar morfologias diferentes. Como assim morfologias? Formatos. Sempre obedece mosaico fluido. Bicamada lipídica, lipoproteica, Nixon-Singer, sempre mosaico fluido. Porém, a morfologia, o aspecto que ela se apresenta, pode ser diferente, de acordo com a função do órgão que ela se apresenta, que ela possui. De acordo com a célula que apresenta essa membrana, e a membrana pode apresentar formatos diferentes de acordo com a função que o órgão possui. O órgão faz digestão, o órgão faz absorção. De acordo com a função do órgão, a membrana possui formatos, morfologias diferentes. São as chamadas especializações da membrana. As especializações são várias. Eu vou citar para você as principais e mais aparecem em algumas provas de vestibular, tá? Então, o que são especializações? Morfologia.
A membrana pode apresentar formatos diferentes de acordo com a função do órgão onde ela se encontra, tá? A primeira, a mais famosa delas, microvilosidades. As microvilosidades, percebam que são, na verdade, preguinhas, tá vendo? São evaginações. Para quê? Para aumentar a superfície de contato, aumentando a superfície de absorção. Da onde aparecem as microvilosidades? Intestino o quê? Delgado, aumentando a absorção de nutrientes. Quer dizer que as microvilosidades são preguinhas, expansões da membrana, tá vendo? É um formato diferente, para aumentar a superfície de contato, aumentando a superfície de absorção no intestino delgado, que é o principal local de absorção de nutrientes do organismo humano, tá vendo? Então, as microvilosidades são evaginações, são pregas da membrana, formato de membrana, que aumenta a superfície de absorção de nutrientes. É um tipo de especialização da membrana, tá? Desmossomos. Os desmossomos, a figura é muito bonita, né? Cheia de parangolê, que legal a membraninha. Quer dizer que toda essa figura aqui, nós chamamos de desmossomo, tá? Essa parte avermelhada, rosada, azulada, clara, escura, na verdade, são proteínas. Existem aqui vários tipos de proteínas, com nomes diferentes. Placoglobina, desmogleína, desmocolina. Os nomes são irrelevantes. Para falar que eu nunca vi, já vi sim vestibular, mas é algo muito raro, então não é de grande importância para a gente. O desmossomo é um complexo proteico, e esse complexo proteico atua como se fosse um cimento entre as células. Então, o desmossomo realiza a união, a adesão entre as células. Não comparei com o cimento? É uma adesão forte. Ah, para que falar adesão forte? Vai aparecer alguém por aí que é uma adesão fraca, para fazer um padrão de comparação, que aparece muito em prova. Então, desmossomo, na verdade, é um tipo de cimento que aparece entre as células, tá vendo? E esse cimento realiza uma espécie de união, de adesão entre as células, tá? Isso é um desmossomo, é uma adesão forte. Comparando com as interdigitações, que é uma espécie de encaixe, tá vendo? As interdigitações também é uma espécie de adesão, porém o encaixe não pode ser desfeito, é uma adesão fraca. Então, o que são interdigitações? É esse trajeto sinuoso que realiza o encaixe entre células vizinhas. Então, função das interdigitações, adesão. Então, nós temos adesão forte e adesão fraca. Ah, Dalton, não veio desenho para eu falar quem é. Não precisa. Basta escutar adesão forte e adesão fraca. A adesão forte é o desmossomo, que é um tipo de cimento entre as células, e as interdigitações é um tipo de encaixe realizando uma adesão fraca entre as células, tá? Plasmodesmos. Os plasmodesmos são essas pontes citoplasmáticas que existem entre células, tá vendo? E essa ponte permite a troca, o fluxo de substâncias. Porém, esse plasmodesmo aparece apenas em células vegetais. A animal não tem plasmodesmos. Fui claro, células animais não têm plasmodesmos. O plasmodesmo é exclusivo de células vegetais. As vegetais têm plasmodesmos. O plasmodesmo é uma ponte citoplasmática formada de membrana, é uma especialização da membrana que permite a troca de substâncias entre células vegetais vizinhas. Então, o plasmodesmo é exclusivo de vegetais, tá? E por último, cílios e flagelos, muito conhecidos. Lembra que espermatozoide tem flagelo? Aquele rabinho? Pois é, cílios, várias células possuem cílios, protozoários ciliados, como paramécio, ele tem cílios, né? Seria esse rabinho, esse tubinho, tá vendo? Que participa normalmente da locomoção. Veremos no futuro toda a estrutura de um cílio e de um flagelo. Eles são compostos por microtúbulos, que são tubinhos microscópicos presentes nas células, tá? Cílios e flagelos possuem várias diferenças. A principal é o tamanho. Cílios costumam ser curtinhos e flagelos costumam ser longos. O número também varia bastante entre os dois. Os cílios costumam ser mais numerosos e os flagelos costumam ser menos numerosos, tá? Fora o tipo de batimento, o tipo de movimento que cada um realiza. Movimento em chicote, movimento circular, no momento não tão relevante assim, tá? Mas o cílio e flagelo a função geral, locomoção e não apenas locomoção. A nossa traqueia possui cílios. Objetivo, filtração do ar, movimentação do muco do sistema respiratório. Então, quando você fala locomoção, é a função mais conhecida para cílio e flagelo, porém, podem aparecer outras funções sim, tá? Então, exemplo, a nossa traqueia, a traqueia do aparelho respiratório humano, ela é composta de cílios, que realiza a filtração das impurezas provenientes do ar e a movimentação do muco pelo sistema respiratório.
Então, além de locomoção, pode ser que apareçam outras funções, tá? E fechamos membrana. As especializações, essa parte um pouco mais puxadinha, também não é tão comum de provas. É um desencargo de consciência para a gente, vale a pena visualizá-las, ter uma visão geral que a membrana pode apresentar formatos diferentes de acordo com a função do órgão, onde essa membrana se apresenta. Perfeito? Um abraço para vocês, muito bom estar junto com vocês. Aproveite seu dia a dia, aproveite sua vida, bom estudo, bom descanso. Até a próxima aula. Tchau.